Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor. Aqui é o pastor Mário Sérgio e estou muito feliz por esta grande oportunidade da parte do nosso Deus de podermos nos reunir para mais uma aula do nosso curso bíblico do discipulado na classe Jeová Nissi. Eu quero convidar os amados irmãos para nós fazermos uma oração de gratidão ao nosso Deus por esse momento. Feche seus olhos se você puder. Senhor Deus, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, e te louvamos por mais esta grandiosa oportunidade de estar, Senhor, reunido com os teus servos para mais uma aula do curso bíblico do discipulado aqui na classe Jeová Nissi. Muito obrigado, Senhor. Sabemos que chegamos aqui porque o Senhor permitiu que chegássemos aqui. Senhor, nós te pedimos que o Senhor tome a frente de mais essa lição, que o Senhor abra o nosso entendimento e o nosso coração para a tua palavra, que as dúvidas sejam esclarecidas, Senhor, de acordo com os teus santos ensinamentos. Ó Deus amado, que ao final possamos juntos ter crescido mais uma vez diante de ti. Meu Deus, te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Vamos hoje para mais uma lição, então, na nossa classe Jeová Nissi, e hoje a lição de número 12, não é? Encerrando ali o nosso ciclo de lições, conforme o curso bíblico Conhecendo o Amor de Deus. Hoje a lição de número 12, que tem por título, então, A Ceia do Senhor. Uma importantíssima e esclarecedora lição para todos nós. Para começarmos, irmãos, então, a nossa lição sobre a Ceia do Senhor, o texto áureo de hoje está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, no capítulo 22, versículos 19 e 20, onde diz assim: E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lo, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Então, irmãos, o que é que nós temos aqui? Jesus falando e explicando, não é, irmãos, o significado do corpo e também do cálice na Santa Ceia. Mas vamos começar os nossos comentários, lembrando aos irmãos, então, já que nós vimos que é Cristo falando, nós aprendemos com isso que foi Jesus Cristo quem instituiu a Santa Ceia. E ele instituiu, irmãos, com uma finalidade. A finalidade da Santa Ceia é para que lembrássemos periodicamente do santo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A Santa Ceia é um memorial, no entanto, não é? Memorial para a gente lembrar periodicamente do sacrifício de Cristo. Então, Deus sabe, irmãos, Deus conhece, essa é uma grande verdade, a inclinação do ser humano ao esquecimento. Algumas vezes na Bíblia Sagrada, por exemplo, quando o povo estava prestes a entrar na terra prometida, na terra que mana leite e mel, lá no livro do Deuteronômio diz que Jesus ele dá a Moisés o último canto. A Bíblia Sagrada registra como o último cântico de Moisés. E ele dá e pede para Moisés passar para os levitas. Passa para os levitas, porque para quando o povo chegar na terra que mana leite e mel, eles não esquecerem quem foi que colocou eles lá. Semelhantemente à Santa Ceia, Deus sabe da inclinação do ser humano ao esquecimento. Então, por isso, tratou de deixar a todos nós um auxílio para que nós jamais esquecêssemos a sua obra de amor, que foi ter enviado Jesus Cristo para morrer por todos nós. Então, por diversas vezes, Jesus nos mandou recordar
a sua morte pelo ato da ceia do Senhor. Nós temos isso registrado em todos os evangelhos e também nas cartas do apóstolo Paulo. Por exemplo, Mateus capítulo 26, versículos do 17 ao 30, Marcos capítulo 14, versículos do 12 ao 26, Lucas capítulo 22, versículos 19 e 20, que foi inclusive o texto que nós lemos hoje, e João capítulo 13, versículos do 18 ao 30. Também eu posso citar primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, e versículos de número 24 e 25. Olha só, não pense que a palavra memória aqui, né, já que a Santa Ceia é um memorial, no texto sagrado, ele tem somente o significado de pensar numa coisa passada. Não é? No Novo Testamento, entender essas palavras significa, entender a palavra memorial significa transportar uma ação do passado de tal modo que não se perca a sua potência e vitalidade originais, mas sejam trazidas para o momento presente. Então, o memorial não é que as coisas, em se tratando da Santa Ceia, não é que as coisas ficaram no passado, mas que as coisas do passado devem ser trazidas para o presente, no caso, com a finalidade de que não esqueçamos o sacrifício, o santo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, pensando na Santa Ceia, é impossível falar da Santa Ceia e não falar dos elementos que estão envolvidos na Santa Ceia. A Santa Ceia do Senhor, para nós celebrarmos, é indispensável pelo menos a presença de dois elementos, que é o pão e o vinho. Preste atenção que Jesus, quando falou lá no texto que nós lemos, do Evangelho segundo escreveu Lucas, ele falou do pão, que simboliza o seu corpo, e depois de ceiar, depois de participar do pão, ele falou do cálice, não é? Então, são coisas que foram instituídas, elementos instituídos pelo próprio Jesus Cristo. Então, vale a pena dizer que não existe Santa Ceia se não tiver pão e vinho, pelo menos, não é? Então, são elementos, também vale a pena lembrar aos irmãos que são elementos simbólicos que representam a morte de Cristo, não é, irmãos? Algumas religiões defendem que após a consagração, por exemplo, do pão, ele se transforma no corpo de Cristo literalmente, em carne. E o suco de uva, no caso, se transforma literalmente no sangue de Jesus. Não é assim que nós acreditamos, conforme a Bíblia Sagrada. Nós acreditamos que são elementos que simbolizam. O pão simboliza, no entanto, o corpo de Cristo. E o cálice simboliza o sangue de Jesus Cristo. Nós acreditamos que a substância dos elementos, no caso do pão e do vinho, eles não se alteram, não é? Por isso, os elementos devem ser entendidos como símbolo. O pão, depois que você olha, ele continua sendo pão. Ele não se transforma em carne. Por isso que ele simboliza, é o correto, simboliza o corpo de Cristo. Em se tratando dos elementos, nós podemos refletir ainda em alguns significados, não é? Algumas explicações acerca desses dois símbolos indispensáveis ao memorial de Cristo, no caso, a ceia do Senhor. Primeiro, o pão. Preste atenção a um dos aspectos acerca do pão. O pão, para se tornar pronto para servir de alimento, ele passa por alguns processos. E durante esse processo é necessário que, primeiro, para haver pão, tem que se preparar a massa. Segundo, é que a massa do pão precisa ser amassada. Semelhantemente, levando em consideração esses dois aspectos, Jesus Cristo, como pão da vida, se tornou um homem de carne e osso e foi amassado, isso é, ele sofreu para que a nossa salvação pudesse ser concretizada.
Então, nós devemos participar do pão da Santa Ceia em memória do sofrimento de Cristo ao nosso favor. Eu vou acrescentar a esse significado, não é? Primeiro, preste bem atenção, vamos participar do pão, não é? Em memória do sofrimento de Cristo. Ele é, irmãos, o pão da vida. Nunca esqueça disso. Jesus é o pão da vida, que sofreu por nós. Então, semelhantemente, nós vamos participar do pão, lembrando do sofrimento de Cristo. Mas o pão também simboliza o corpo de Cristo. Não é, irmãos? A massa com seus ingredientes também simboliza o corpo, o qual nós fazemos parte do corpo. Então, todas as vezes que nós participamos do pão da Santa Ceia, primeiro, nós lembramos o sofrimento de Cristo. Segundo, nós lembramos que o corpo, na Bíblia Sagrada, simboliza a igreja do Senhor, o qual Jesus Cristo é o cabeça, não é? E a Bíblia Sagrada, ela nos compara a membros desse corpo. Então, é interessante que se você for meditar sobre membros do corpo, você vai perceber que no corpo não existe membro dispensável. Quando eu era criança, eu acreditava que eu pensava que um dia eu podia tirar o dedo mindinho do meu pé fora. E por que eu tinha essa mentalidade? Porque eu olhava para o dedo mindinho do meu pé e eu disse, é o dedo mais feio que tem no pé. A unha mais estranha, ela é diferente, ele se diferencia dos demais. E quando eu fui crescendo, eu fiz essa pergunta a um professor de biologia que eu tive na escola, no colégio secular, e ele respondeu assim, olha, Mário Sérgio, é um direito seu, se você quiser tirar o dedo, procura um profissional e vê com ele a possibilidade de fazer isso. Agora, o dedo mindinho do seu pé é responsável pelo seu equilíbrio. Quando você tirar o dedo mindinho, você vai ver que você vai precisar da ajuda de uma bengala ou de uma muleta para poder você não andar tombando por aí. Então, você observa que até o dedo mindinho do pé tem um significado no corpo. Não é? As nossas sobrancelhas e cílios dos olhos também são coisas que a gente, às vezes, não imagina porque a gente tem, mas são elementos indispensáveis à proteção dos nossos olhos e até mesmo ao alcance da nossa visão. Então, irmãos, ninguém é dispensável do corpo. Nós somos membros do corpo, ligados uns aos outros. Não é? Amamos a Deus de toda a alma, coração e entendimento, uma vez que Ele é o cabeça e a cabeça do corpo. E ao próximo como a si mesmo, uma vez que nós somos interligados, órgãos são interligados, e um precisa do outro para poder funcionar. Então, o pão tem um significado, primeiro, memorial do sacrifício e do sofrimento de Cristo. Segundo, né, irmãos, a importância que nós temos para o reino de Deus. O segundo elemento é o vinho. O vinho pode representar o próprio Cristo. Em João 15:1, Jesus se identifica como sendo a videira verdadeira, da qual, não é, o cristão, unido como um ramo, participa da vida que emana da sua seiva. O versículo diz, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Não é? Também Jesus ele usa a figura do vinho para simbolizar o seu sangue. Não é, irmão? Estabelecendo uma nova aliança em seu sangue. Esse é um dos principais elementos da nossa fé. O sangue de Jesus Cristo, que verteu na cruz do Calvário para nos purificar, irmãos, de todo o pecado. É interessante que, se os irmãos tiverem a oportunidade de pesquisar sobre o sangue, os irmãos vão ver que qualquer sangue de qualquer ser humano, qualquer animal que se mova no mundo, é um sangue que, com o tempo, ele vai apodrecer. Se você pegar algumas gotas de sangue, deixa num prato ou em algum outro lugar, você vai ver que ele vai apodrecer e rapidamente vai atrair insetos para cima dele. E se você pega o sangue e você pinga o sangue na sua roupa, você vai ver que é uma luta para tirar aquela mancha de sangue.
e olhe lá se conseguir tirar da roupa, não é, aquela mancha de sangue. Agora, se você pega o sangue de Jesus Cristo, é um sangue que não apodrece, porque o sangue de Jesus Cristo, ele foi derramado para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Então é um sangue que nunca vai apodrecer, porque é o símbolo da vida. Observe que o sangue pode ser o próprio Cristo, não é, irmãos? E tem mais, o sangue de Jesus Cristo, ele não mancha as vestes de ninguém. Antes, ele purifica as vestes. Ele deixa as vestes alvas como a neve. Não é? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, irmãos, o sangue simboliza o próprio Cristo e também simboliza o quê? O vinho simboliza pode simbolizar o próprio Cristo e também simboliza o seu sangue que foi vertido na cruz do Calvário para purificar-nos de todos os pecados. Então, irmãos, você veja que falar sobre a Santa Ceia é uma coisa muito agradável. Diante disso, dessa, digamos assim, riqueza simbólica, que é uma das ordenanças de Cristo para a igreja, na lição passada nós aprendemos sobre o batismo em águas. E eu falei para os irmãos que o batismo em águas era uma ordenança. E falei que o batismo não salva, mas um salvo que obedece à voz de Cristo, ele quer ser batizado, ele precisa ser batizado. Semelhantemente à ceia do Senhor, irmãos. A ceia do Senhor, ela deve ser participada por todos aqueles que aceitaram Jesus um dia como Senhor e Salvador da sua vida. Você observe que nós falamos sobre a ceia, você observa que é uma riqueza de simbologia que nós temos envoltos a nossa fé. Agora tem um detalhe, surge a pergunta então, quem pode participar da comemoração da Santa Ceia do Senhor? Eu já falei que todo cristão deve participar porque é uma ordenança. Agora tem alguns critérios, irmãos. Deixa eu falar para os irmãos. Somente os que estão sendo salvos em Cristo Jesus, que estão em comunhão com a igreja, devem participar da ceia do Senhor. Ora, vamos raciocinar um pouco. Alguém deve questionar, mas não deve ser participado por todos os cristãos? Preste atenção da importância da simbologia do corpo e dos órgãos do corpo. Eu falei para os irmãos que os órgãos dependem uns dos outros para funcionar. Você imagina como um órgão de um corpo vai funcionar se ele não se dá bem com outro órgão do corpo? É a questão de nós estarmos em comunhão com a igreja, né, irmãos? E também nós termos aceitado Jesus como Senhor e como Salvador da nossa vida. Observe o seguinte, que dentre a multidão que seguia Jesus, somente os apóstolos, os 12, foram convidados a participar da Santa Ceia com o Senhor. Espera aí, pastor. Havia uma multidão de discípulos, ou seja, de seguidores de Cristo, mas somente os 12 que Jesus separou e nomeou os apóstolos, eles participaram. Por quê? Porque os 12 foram aqueles que tomaram a decisão de deixar sua própria vida e seguir Jesus Cristo. Qual é o significado disso? Um dia na nossa vida, tomamos a decisão de seguir a Cristo. Deixamos, irmãos, os nossos costumes e prazeres desse mundo para nos dedicarmos à vida sob a direção de Deus por meio da sua palavra e condução do seu Espírito Santo. Sendo assim, a participação da ceia ela deve ser celebrada, a participação da ceia deve ser condicionada aos que estão sendo salvos, não é? Aos que estão em comunhão com a igreja, que devem participar desse grande e maravilhoso ato. Então, fica então vedada a participação da Santa Ceia a qualquer pessoa que não se comprometeu com Cristo e com a igreja ainda. Irmãos, lembra da simbologia do batismo? O batismo é um ato de confissão pública
de que o velho homem morreu e agora uma nova criatura nasceu. Como é uma confissão pública e para batizar se passa pela confissão de fé, um momento de confissão público pela boca da própria pessoa que está se batizando, você observa, irmãos, que uma pessoa que ainda não se comprometeu publicamente com Cristo, ela não tem como participar da Santa Ceia. Você já viu pessoas que precisam fazer transplante de órgãos? Às vezes o órgão não é compatível, às vezes tem rejeição do corpo. Eu diria, irmãos, que se alguém não se comprometeu com o corpo de Cristo, com a palavra de Deus, como nós nos comprometemos quando o aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida, essa pessoa é semelhante a um órgão que é colocado no corpo e é rejeitado pelo corpo. Ou seja, não houve compatibilidade com o corpo, com a santidade do corpo, no caso. Então, a pessoa não pode participar daquilo que ela não aceitou, não é? E não está devidamente consciente da sua decisão. Assim, vamos fazer algumas considerações. 2 tipos de pessoas não podem participar da Santa Ceia. Primeiro, aquela pessoa que não é convertida ainda. E qual é a solução para essa pessoa, para que ela passe a participar da ceia? A condição é que ela aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Segundo, os cristãos que estão em pecado. E qual é a solução? Se arrepender e deixar. Porque a Bíblia diz que aquele que se arrepende e deixa, ele alcança misericórdia da parte do Senhor. Então, pessoas não convertidas e pessoas que estão em pecado, ou seja, você imagina, lembre que eu falei do órgão transplantado, não é, irmão? Se o órgão não for compatível com o corpo, é porque ele não faz parte e não pode fazer parte daquele corpo. Então, alguém que está em pecado precisa se voltar a Deus, porque a Bíblia diz que todo aquele que se arrepende e deixa, ele alcança misericórdia da parte do Senhor. Preste atenção, irmãos, que finalmente nós podemos aqui ressaltar que a Santa Ceia não descreve apenas a unidade do cristão com Cristo, mas também celebra a unidade e comunhão daqueles que estão sendo salvos, não é? Lembre-se sempre do corpo, onde Cristo é a cabeça e o cabeça. E nós somos membros do corpo e precisamos estar interligados uns com os outros para poder alcançarmos a salvação diante de Cristo e podermos participar da Santa Ceia. Segundo, é o culto da comunhão cristã, também chamado memorial de fé, onde os crentes locais comparecem irmanados, né, irmãos, de alegria por estarem servindo a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E para terminar, eu quero fazer um comentário com você. Todos nós, somos chamados por Cristo para sentarmos à mesa da comunhão cristã. Observe que é um convite para uma celebração de alegria e de esperança, não uma celebração qualquer. Alegria da salvação e esperança por aquele grande dia quando celebraremos a nossa salvação juntamente com o nosso amado Jesus na glória eterna. Então, querido, se você não é batizado ainda, procure imediatamente a liderança da sua igreja, seu líder de discipulado, seu dirigente de congregação, e expresse o desejo de participar da Santa Ceia. Eu tenho certeza que eles lhe passarão as instruções necessárias, institucionalmente falando, para que você seja participante da Santa Ceia do Senhor. Se você não é ainda, se esforce, vale a pena ser participante da ceia. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, e vamos orar a Deus por termos chegado ao final de mais esta lição, onde ali estão os meus contatos, né? E você pode ligar, ou mandar e-mail, ou mandar mensagem via WhatsApp, né? Também tem ali o meu site, né? O endereço onde você pode achar
várias coisas acerca da nossa fé. Então, queridos e amados irmãos, fiquem com Deus. Vamos orar nesse momento e vamos agradecer a conclusão da lição 12 e também a conclusão do curso bíblico do discipulado. Feche seus olhos. Senhor, te agradecemos porque o Senhor nos deu mais essa chance, mais essa oportunidade de estarmos diante de ti, Senhor, para, ó Deus, tomar conhecimento de mais um elemento muito importante para a nossa vida de fé e que está previsto, Senhor, em tua palavra. Te agradeço, te louvo, porque o Senhor é Deus na nossa vida. Obrigado também pela conclusão do curso bíblico do discipulado, falando um assunto tão nobre e tão importante. Deus, continua conosco, nos abençoando e nos guardando, e nos ajudando, Senhor, em nossa caminhada de fé, em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue te abençoando, irmãos, e que todos possam ser tomados constantemente pela alegria do Espírito Santo de Deus no coração. Paz do Senhor, queridos, Deus abençoe a todos.